capítulo 7, no último parágrafo da página 207. No meu, né? Meu 205. Os mais espetaculares? Isso. Mais espetaculares sucessos em nossa profissão foram alcançados neste tipo de trabalho. Há aqui, portanto, uma lição para os especialistas iniciantes, que no começo da carreira podem ser facilmente atraídos para a armadilha de acreditar que seu bom desempenho decorreu de suas interpretações, quando na verdade o fator dominante foi o de terem tomado o lugar de um pai ou mãe bons, mas deprimidos. A despeito do sucesso inicial, as dificuldades mais comuns encontram-se mais adiante, incluindo a descoberta pelo paciente de seu próprio sentimento de culpa. A princípio, o mais importante é o fato de que o analista não está deprimido, permitindo que o paciente encontre a si mesmo por não necessitar que ele seja bom ou asseado ou obediente e por não precisar nem mesmo ensinar ao paciente, seja lá o que for. O paciente pode avançar em seu próprio ritmo. Ele pode falhar, se quiser, sendo-lhe dado tempo e algo como um lugar seguro. Esses detalhes externos do manejo são os pré-requisitos para que o paciente descubra seu próprio sentimento de amor, como as inevitáveis complicações da agressividade e da culpa. As únicas as únicas capazes, na verdade, de dar sentido à reparação e à restituição. Num caso extremo, o paciente virá análise mal tendo condição a lidar com a própria culpa, ou não tendo nem mesmo alcançado sua agressividade própria, relativa ao amor primitivo, e isso apesar de o mundo considerá-lo um ótimo sujeito. Aqueles que trabalham com grupos atribuem grande importância a esse relacionamento do paciente com o estado de espírito do ambiente. Em certos casos, é possível fazer um paralelo muito interessante entre o estado de espírito do grupo, sobre o qual o paciente tem algum controle, e o estado de espírito de sua mãe quando ele era bebê, sobre o qual ele ainda não tinha controle algum. Quando bebê, era-lhe possível apenas receber o estado de espírito de sua mãe, sendo apanhado pelas defesas por ela empregadas contra a depressão. Em outros casos, o estado de espírito do grupo não pode ser aceito pelo indivíduo por ter este uma necessidade forte demais de defender sua individualidade. O grupo pode ser uma família. Eu diria que, para a vida familiar, é muito importante que a posição depressiva tenha sido alcançada, em bases suficientemente sólidas e pessoais, para que cada indivíduo possa dar vez também ao estado de espírito da família, sendo esse um fator comum à vida de cada um de seus integrantes. Isto é, o mesmo que compartilhar uma cultura, qualquer que seja. É obviamente patológico ou um empobrecimento da família e da cultura que o indivíduo não tome parte nas atividades reparatórias do grupo. No entanto, ocorre um sério empobrecimento da vida do indivíduo quando ele consegue participar apenas de atividades especificamente grupais. No primeiro caso, quando não consegue participar, o indivíduo precisa instituir sua abordagem pessoal antes de tomar parte na do grupo. Na situação contrária, quando é preciso que exista um grupo, o indivíduo parece à primeira vista um ótimo colaborador, mas em algum momento sua colaboração cai por terra, pois ele permanece, até certo ponto, na posição de uma criança apanhada pelo mundo interno de sua mãe, com a consequente perda da responsabilidade pessoal. Parece-me que há uma aplicação prática dessas ideias na sociedade psicanalítica. Refiro-me especificamente à opinião expressa por Bloom, segundo a qual certos analistas, Melanie Klein e seus discípulos, descrevem algumas fantasias como se fossem de seus pacientes, mas que provavelmente pertenceriam aos próprios analistas. Todo analista tem consciência da necessidade de discriminar as suas fantasias do paciente, mas em geral estamos todos de acordo quanto ao fato de que o analista é quem está em melhor condições
de ser claro a respeito desse tipo de coisa. Aqui eu acho interessante a gente fazer um comentário, né? Eh, toda essa situação de todo analista ter consciência dessa necessidade de discriminar. Isso só é possível quando a gente está a par do nosso processo, quando a gente está consciente de o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente ainda tem a caminhar, que a gente não está para, e, e conscientemente que a gente se mistura muito. Então, até nesse se misturar, saber de aqui estou misturado. Aqui eu sinto muito parecido com o meu paciente, mas não sinto o que ele sente, Hum. né? Porque isso já apareceu até no meu processo terapêutico muitas vezes, eu sinto às vezes como se nós fôssemos todos feitos de retalho, sabe? Que sempre tem uma coisa de alguém, uma fala que me remete a algo que eu já experienciei também. Mas ainda assim, eu reconheço, já vivi algo muito parecido, mas a minha vivência foi minha, não é sua. E aí nesse misturar e se desmisturar, acho que o trabalho só é possível quando a gente está num processo de análise bem no início, eu tinha muita percepção de que estava demorando demais para o paciente entender algumas coisas. E eu queria apressar, eu queria que ele, poxa, está na cara, ele não veio, não. E até eu relaxar do meu lugar, de que não é no meu tempo, é no tempo dele, e ele leva o tempo que ele precisar. Eu tive que lidar com a minha angústia para ser a terapeuta que ele precisava que eu fosse. E aí eu vi na rede social, acho que eu até mandei para você, dos modelos, documentos, como se fossem protocolos baseados numa teoria. Tem coisas que não vai haver protocolo, acho que muitas coisas não haverão. Para mim, é muito difícil acreditar que ideias surgidas regularmente, tanto em meu trabalho psicanalítico como em minhas atividades não analíticas, sejam de natureza subjetiva. Para mim, é muito difícil de acreditar. Uhum. No entanto, reconheço que só ideias que podem ser subjetivas podem ser observadas de modo objetivo. Abre aspas. Whitehead. O material e as condições a partir dos quais o pesquisador clínico deve forjar o conhecimento sistemático constituem um permanente desafio tanto para sua capacidade de pensar de maneira abstrata como para seu poder de observação. Fecha aspas. Ainda assim, é importante descobrirmos os motivos para declarações como essa de Globo, para quem certas fantasias que descrevemos são subjetivas e não pertencem aos nossos pacientes. Surge em primeira, surge a primeira pergunta. Uhum. Em primeiro lugar, a pergunta: a análise da posição depressiva teria sido realizada de maneira errada, fazendo com que certas ideias não possam ser aceitas devido à afirmação que foram apresentadas? Por exemplo, será que foi dado o devido valor à necessidade de cada analista descobrir tudo de novo por si mesmo? De um modo ou de outro, é preciso manter clara a distinção entre o valor das ideias e os sentimentos sobre elas, provocados pelo modo como foram apresentadas. Falta ainda considerar esse problema em relação à questão proposta no presente trabalho. É legítimo exigir de mim que, ao descrever as fantasias de meus pacientes, eu esteja consciente de que, por vezes, os pacientes produzem um tipo de material que, a seu ver, eu gosto de receber.